que você acha desses anúncios do Lula? Queria começar pela isenção do imposto de renda até 2.640. É uma medida acertada, Rafa? Bom, primeiramente, eu que agradeço aí o convite, né? Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Greg, é aquela coisa, né? Como é promessa de campanha, se você não cumpre, você vai ser cobrado, né? E o Lula, ele sabe, né? Como é que seria muito cobrado pela sua base, né, pelos seus eleitores e tudo mais. O ponto principal é qual que vão ser, acho que as implicações disso sobre a economia, né? O primeiro ponto, que eu acho que é o que mais é aparente, é isso vai trazer um aumento de renda, principalmente a parte de isenção do imposto de renda, um aumento da renda disponível, ou seja, as pessoas vão ter mais. A renda disponível é aquela renda que você tem depois de pagar os impostos. Sua renda vai ficar bem maior, né? Vai ser bem relevante esse aumento de renda para uma faixa bem importante da população brasileira. Sempre importante lembrar, a população brasileira ela tem uma característica que é salários mais baixos. Então, tem muita gente no Brasil que ganha até 2.500, R$ 3.000, né? É uma parcela gigantesca da população. Então, você vai ter isso vai acarretar o quê? Em expansão do consumo. Isso com certeza, né? Pessoas com renda mais baixa costumam consumir maior parte da sua renda. Então, uma Uhum. pessoa que ganha de 2.000, R$ 3.000, ela costuma consumir 90, 95, 100% da sua renda. Pessoas de faixas de renda maiores acabam consumindo menos. Então, boa parte dessa renda que as pessoas vão agora ter mais, né, com ela não vai estar agora mais com o governo, vai ser convertido em consumo, tá? E aí isso é consumo na veia mesmo, né? Então, nesse aspecto a gente pode ver então um incremento do consumo, né, principalmente consumo de alimentos, né, consumos de itens mais básicos, tá? Só que, obviamente, isso pode acarretar também uma pequena pressão sobre a inflação, tá? Principalmente aí também sobre alimentos, né? Porque isso deve vir junto com essa questão. Então, eu acho que primeiramente a questão do aumento de consumo e também uma maior pressão sobre a inflação. Terceiro ponto que eu destacaria é o custo disso, o custo fiscal. É grande, é pequeno? A estimativa, tá, é que mais ou menos o custo da isenção fiscal aí de 2 salários mínimos tenha algo como de 16, 20 bilhões de custo anual. Como esse programa começaria só a partir de maio, teria um custo de mais ou menos 10 bilhões. E eu acredito que já estava mais ou menos no cálculo ali da PEC da transição. Então não vai trazer grandes mudanças aí para as contas públicas, não vai pressionar tanto as contas públicas. É um valor relevante, mas quando a gente pega dentro do total que o governo arrecada, é um valor bem baixo, né? Então, acho que o impacto não vai ser alto, não vai ser tão relevante, né? O mercado, acho que também já esperava mais ou menos isso, né? Porque estava provavelmente na pegada da transição. Então, acho que esses são os três pontos principais que devem afetar a economia brasileira. Maior consumo, deve haver alguma pressão sobre a inflação e o custo fiscal, que não deve impactar tanto aí a organização das contas públicas. Algum risco fiscal, aumento de consumo, o efeito disso um pouco mais de inflação. Esse é um cenário propício para discutir a alteração da meta de inflação, como foi noticiado ao longo dos últimos dias, né? É bom lembrar, inclusive, que hoje, quinta-feira, teve a reunião do Conselho Monetário Nacional, né, que é presidido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também integram o comitê a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e também o próprio ministro do Banco Central, Roberto Campos Neto. Essa discussão ferveu nos últimos dias, mas hoje, pelo jeito, eles nem resvalaram nesse assunto, que a reunião durou pouquíssimo tempo, 30 minutos, e quem vai comentar o que aconteceu ali são técnicos do Banco Central, ou seja, nada de bombástico está vindo. Ainda assim, o clima entre governo e Banco Central não está pacificado. Eu acho que vou até reformular minha pergunta, Rafa. Isso que você acabou de analisar, essa alta do salário mínimo e esse aumento na faixa de isenção do imposto de renda, abrem espaço para algum tipo de ajuste na taxa Selic? Dá para torcer para a Selic cair? Porque parece estar difícil, né? Então, acho que a gente ainda está vivendo muita incerteza, né? E acho que quanto mais incerteza, mais difícil você até conseguir baixar a Selic. A gente ainda não tem uma regra fiscal, né? Sempre importante lembrar, a gente tinha uma regra fiscal do ano passado, que era o teto de gastos, não temos mais. E uma regra fiscal é fundamental para a gente ter previsibilidade de como é que vão vir os gastos do governo, como é que vai vir dívida pública. Isso é fundamental e ajuda muito o Banco Central no trabalho dele. Então, se a gente não tem isso claro, qualquer outra discussão, além disso, ela pode trazer mais incerteza. Ou seja, se a gente quer mudar a meta, a discussão, eu acho que ela é válida. O problema é que o momento e a forma que você discute isso. Se você quer discutir para mudar esse ano, no momento que a gente precisa aprovar uma regra fiscal, fazer uma reforma tributária, isso acaba
trazendo mais problema do que solução, porque você acaba encobrindo certas questões que são mais relevantes, que estão mais à luz do dia, né. Então, eu acho que a discussão da meta, para esse momento, ela não acertada. Apesar da gente poder discutir se é melhor a gente manter uma meta de 3, 3,25, 3,5, que eu não acho que é nenhum absurdo a gente discutir isso, o problema é a forma, você trazer, isso de uma forma que foi até um pouco agressiva e que trouxe mais incerteza sobre como que vai ser o futuro do regime de metas de inflação, que é um regime que se provou muito, bom para o Brasil, que conseguiu estabilizar a inflação, né, e a gente falar sobre mudança de meta nesse momento, eu acho que traz mais incerteza do que de fato. E outro ponto importante, se a gente aumentasse a meta agora, isso provavelmente poderia trazer mais inflação e fazer com que a taxa de juros continuasse alta ainda, não caísse a meta. Não há garantia de que se a gente aumentar a meta vai cair a taxa de juros, porque as expectativas de inflação vão incorporar esse aumento de meta, pode haver o Banco Central pode olhar para isso e falar assim: "Poxa, mas então eu não vou conseguir baixar a taxa de juros, porque a inflação está aumentando agora". Então é um assunto complexo que eu acho que não é o momento ainda para isso. É mais importante a gente resolver essa questão de regra fiscal, reforma tributária, né, arrumar a casinha primeiro, e aí beleza, podemos começar a discutir esses pontos, né. Hoje o Lula, nessa entrevista para a CNN, disse que não é o papel do presidente da República ficar batendo boca com o presidente do Banco Central. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, embora, pois, ele agora voltou a fazer críticas não só ao Banco Central, como também ao próprio mercado financeiro, né? A gente estava conversando aqui, eu coloquei essa matéria do Valor na tela, em que o presidente disse que a única coisa que não incomoda o sistema financeiro é o pagamento de juros. E ele também disse que quer levar o Campos Neto para conhecer as regiões miseráveis do Brasil, né? Ele disse, como presidente, olha só como é o morde a sopra, Rafa, como presidente da República, não interessa brigar com o cidadão, ele não fala o nome do presidente do Banco Central, ele só fala cidadão, o que é no mínimo uma indelicadeza, né? Brigar com o cidadão que é presidente do Banco Central e que eu pouco conheço. Eu vi ele uma vez. A única coisa que eu quero é que ele cumpra, sabe? Se ele topar, quando eu for levar o meu governo para visitar os lugares mais miseráveis desse país, eu vou levá-lo para ele ver. Ele tem que saber que a gente nesse país tem que governar para as pessoas que mais necessitam. Claramente, o Lula está dizendo aqui que se o Campos Neto olhasse para a miséria, para a pobreza da população brasileira, os juros não estariam tão altos assim. No fim, é um jeito de dizer que a política monetária, do jeito que está sendo conduzida, é insensível socialmente e prejudicial aos pobres. Isso não me parece exatamente uma pacificação. É talvez uma redução do tom do que aconteceu nas últimas semanas, mas ainda assim é uma bela de uma cutucada do Roberto Campos Neto, que levantou a bandeirinha, né, no começo dessa semana. Rafa, você acha que essa é uma dinâmica que vai atravessar os próximos tempos? Porque o Haddad tem tentado uma postura um pouco mais conciliadora, mas o Lula está claramente se colocando de um lado e colocando o mercado financeiro e Banco Central do outro. O que você analisa desse entendimento do presidente da República? Eles estão em lados opostos? Isso é irreconciliável? Acho que irreconciliável não é, acho que o Lula ele tem forçado até um pouco a barra, e ficou bem claro que o ponto principal precisa achar um bode expiatório caso o Brasil não tenha um crescimento esse ano, né. Então o Lula ele precisa obviamente, ele tem jogado muito com essa questão para falar: "Ó, se a gente não crescer esse ano", ele vai falar assim: "Ah, mas a culpa era do Banco Central que estava com taxa de juros altas". Então é uma questão Uhum. bem eleitoreira e política, né, ele está jogando com a base. Algumas pesquisas mostraram que ele teve até um aumento de popularidade depois dessas declarações, né, então você vê que uma parte da população concorda com ele, né, tem inclusive até alguns empresários. Então, se ele vê que isso está acontecendo, que quando ele toma esse tipo de atitude, existe ainda uma parte da população que concorda com ele, ele acaba jogando isso justamente para se blindar caso o Brasil não cresça. O problema que eu vejo nisso é a gente está tirando o foco do que é o mais importante. O mais importante nesse momento é a gente arrumar a casa. Então a gente precisa aprovar Uhum. uma nova regra fiscal, a gente precisa fazer todo a discussão sobre como é que vai ser essa reforma tributária, tá? E é importante a gente começar, né, colocar já as pautas do governo para a política econômica. A gente ainda está um pouco no escuro sobre como é que vai ser a política econômica. E outra coisa, a gente poderia estar discutindo, ok, a taxa de juros é alta, o que podemos fazer para diminuir essa taxa de juros? A política monetária no Brasil ela tem alguns problemas de potência, ou seja, a gente precisa às vezes, elevar muito a taxa de juros para combater uma inflação que ela não é tão alta quando a gente compara com o resto do mundo. Então, por exemplo, a gente olha em países similares ao Brasil, por exemplo, Colômbia, Chile, México,
eles têm inflações próximas à nossa, mas taxas de juros menores. Isso é um sinal de que a gente precisa elevar muito as taxas de juros, às vezes, para combater uma inflação que não é tão alta. E isso é uma discussão muito válida, só que a gente precisa, então, entender como que a gente ajuda, como é que a gente coordena política monetária e política fiscal para justamente fazer com que a gente não tenha, né, que elevar tanto a taxa de juros para combater a inflação. E tem outras questões, né, isso cria muita incerteza e isso acaba batendo em câmbio também, né, o câmbio ele acaba às vezes desvalorizando ou ele poderia estar um pouquinho mais valorizado, isso ajuda a inflação também. Risco país, às vezes o Brasil também acaba aumentando, enfim, são pontos que acabam, Uhum. mais prejudicando a gente do que ajudando, né. Mas no final das contas, né, vamos ver como é que vai ser até, por exemplo, quando o Haddad ele prometeu agora em março, já mostrar como é que vai ser a nova regra fiscal, começar essas discussões. Esse momento pode ser até às vezes um momento de inflexão em que, ok, cessa aí um pouco mais esses embates aí Banco Central e Executivo para a gente focar no que de fato importa, né? Porque alas do governo já vem pedindo para o Lula diminuir um pouco o tom, porque isso está trazendo muito ruído, né? E isso não é bom para o começo de governo, né? Aquela lua de mel que a gente conhece bem, que começa em executivo, legislativo e tal, ela pode até se encurtar se continuar muito esse embate. Então acredito que vamos esperar aí mais nas próximas semanas, quando o Haddad soltar aí a regra fiscal, como é que vai ficar isso aí, porque acho que o Lula ficar muito nessa, acho que vai acabar mais atrapalhando do que ajudando o governo do Lula, né. Então, vamos ver, né, como é que vai ser aí nas próximas semanas, que acho que vai ser bem importante.